cá estamos de regresso com o nosso programa Consultório Espaço de Saúde e Bem-Estar aqui do Porto Canal. Seja muito bem-vindo. Significa então que são 3 da tarde. Vamos então falar sobre incontinência urinária e saber o que é que a fisioterapia pélvica pode fazer pela incontinência urinária. A nossa convidada é a doutora Susana Mesquita, fisioterapeuta pélvica, a quem muito agradeço por estar aqui no consultório. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Mais um convite, muito contente de estar aqui novamente consigo, Alexandra. Que bom, e temos sempre tantas telespectadoras e telespectadores a participarem também, a esclarecer muitas dúvidas de temas que muitas vezes são tabu, mas que aqui não há vergonha, portanto temos que derrubar, não é, algumas dessas pontes e por isso cá estamos. Obrigada pela sua presença. Como é que é feita a avaliação inicial da incontinência urinária, Sra. Doutora? Começamos sempre pela história, porque quem sabe é a pessoa que vem ter connosco com as queixas. E se eu tenho perdas, a incontinência significa que eu perco urina sem querer. Se eu quiser não perder, eu não perco, eu sou continente. Se eu quero não perder e perco, eu sou incontinente. Eu costumo brincar a dizer, não é incom perder mais do que 3 gotinhas nência. A partir do momento em que eu perco umas gotinhas é incontinência. Ai não, um pensinho diário resolve-me o problema, não sou incontinente. Penso que há um bocadinho aquela ideia de que a incontinência implica o penso higiênico ou aqueles pensos mesmo de incontinência ou uma fralda. E não é verdade. Portanto, aquilo que se pensava há muitos anos atrás, que as incontinências era para aquelas pessoas que estavam acamadas, já em fim de vida, não é bem assim. Essa é uma ideia que é preciso logo desconstruir à partida, não é? Sem dúvida. Uma perda de urina por esforço, por exemplo, já requer aqui uma avaliação e um tratamento, porque existe tratamento. Sim. Eu se calhar começava por dizer que há 2 grandes tipos de incontinência. Que é importante esclarecer também nessa primeira consulta de avaliação. Sim. Faz parte da primeira consulta, tentarmos saber muito bem o que é que se passa e tentar perceber o comportamento das perdas, quando é que aparecem, qual é a percepção da pessoa em relação à perda, isso é fundamental. E normalmente encaixamos, eu digo normalmente porque há mais tipos, mas Sim, são minoria. São as mais comuns, não é? As mais comuns são a incontinência de esforço e a incontinência de urgência, e muitas vezes estão juntas. E muitas vezes estão ligadas umas às outras. A incontinência de esforço foi aquela que disse muito bem, eu faço um esforço, eu perco uma gotinha. Quando vou a correr, quando vou a rir, quando espirro, quando tuço, e de repente saiu uma gotinha. Que normalmente as mulheres usam o pensinho diário, que não devem, ok? O pensinho diário não deve ser usado, deve ser mesmo a cuequinha e de preferência de algodão, o que também não é fácil, mas sem dúvida para permitir respirar, não é necessário respirar, mas a ventilação é importante, e então temos perdas involuntárias de urina. Mas, às vezes, quando nós estamos a chegar a casa e pomos a chave na porta, já temos que ir a correr, pessoas que largam, que é a urgência, portanto, a incontinência de urgência, que significa que de repente o nosso cérebro diz à bexiga, esvazia, e nós, não é o momento. Então atiramos carteira, atiramos sacas, atiramos tudo, famílias que já sabem, a mãe chegou, e porque a mãe vai a correr para a casa de banho, porque não consegue chegar, e muitas vezes não consegue chegar a tempo, porque no caminho vai a perder. Ou então está a chegar à casa de banho, está a baixar a saia ou a baixar as calças e começa a pingar. Porquê? Porque depois há um descontrolo. Há uma vontade, sim, há um problema entre o cérebro e a bexiga recebe a indicação do cérebro que já está em casa, pode esvaziar, mas estamos antes do tempo. Portanto, aqui na incontinência de urgência há que fazer um trabalho também comportamental e cognitivo de quem manda aqui sou eu e quem manda na bexiga sou eu e tu não mandas nela e ela não faz o que ela quer, sou eu que mando nela. Logo o primeiro passo é pedir ajuda. Pedir ajuda e aprender estas estratégias, que não é difícil. E às vezes as pessoas pensam que a fisioterapia para o tratamento de incontinência é uma coisa muito demorada, é uma coisa que é preciso dedicar muito tempo e, no fundo, a pessoa que vai aprender é a conhecer-se melhor. A primeira coisa que eu faço na consulta é ensinar o que é que a pessoa tem, explicar. Se há uma incontinência de esforço, há uma fraqueza muscular ou uma sobrecarga que leva à exaustão dos músculos que ajudam a conter, porque a continência depende dos esfíncteres. Os esfíncteres são torneirinhas. Essas torneirinhas a gente não pode mexer nelas. Se elas estão bem, elas estão bem. Se elas não estão bem, elas não estão bem. Mas nós temos forma de ajudar com o quê? Com os músculos, com o fortalecimento e com uns truques relativos também à musculatura. A partir do momento em que eu tenho já um quadro desenhado na minha cabeça, cabe-me explicar à pessoa que eu tenho à minha frente como é que funciona a continência e onde é que ela está a falhar. Porque a pessoa que percebe o que é que está a acontecer vai ser muito mais ativa
na resolução do seu problema. E quando me pediram para vir cá, eu disse incontinência, tratamento ativo, dinâmico. Porquê? Porque há um bocadinho aquela tendência, ok, Alexandra, vamos fazer exercícios, vamos lá, aperta, relaxa, os tradicionais exercícios de Kegel. Sim. Hoje não se faz assim, hoje trabalha-se a musculatura abdominal e pélvica profunda. Eu tenho aqui uma coisinha que eu não sei se nós nem conseguimos sabemos bem o que é que estamos a apertar. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu utilizo, a não ser que não consiga, e é raro, eu utilizo biofeedback no meu gabinete, em que eu tenho uma sonda, coloco uma sonda intravaginal e vou mostrar num ecrã a contração da pessoa a ela própria. Porque às vezes as pessoas não têm a percepção, será que eu estou a contrair bem, será que eu estou a contrair mal? Isso é uma excelente ajuda. Mas atenção que não é exclusivo, não, eu tenho que ter o meu biofeedback, senão não. Não é assim. E este tratamento funcional, e nós pensamos muito na fisioterapia só através de exercícios, não é o que acontece para a incontinência urinária. Há aqui outras opções. Exercícios, mas exercícios, são a base. Exercícios, mas os exercícios não são ir fazer exercícios. Eu, neste momento, vou fazer um exercício. Já estou. Eu estou a fazer, estou a falar, não é? Só que o que é que eu ensino de diferente? Primeiro, a pessoa tem que saber se sabe contrair e se sabe relaxar. Porque a pessoa tem que saber relaxar para poder contrair. Porque se a pessoa não consegue relaxar, o primeiro passo é aprender a relaxar. E isso pode ser feito com autoavaliação, pode colocar um dedinho e ver se consegue contrair e se consegue relaxar, e só aí é que deve começar a fazer os exercícios, porque infelizmente na internet está cheio de pessoas a dizer contrai. Eu sou uma delas, uma chata, que anda na internet a dizer vamos puxar para cima, porque eu não falo em apertar, eu falo em puxar para cima ou para dentro, porque nós vamos recrutar musculaturas diferentes. Eu se calhar ia ver se é possível, não sei se tem... Acho que sim, tem leitura. Acho que sim. Pronto, nós temos aqui a parte superficial, no fundo estaríamos assim, a base do nosso corpo, aqui está a bacia, isto é a base do nosso corpo, constituída por múltiplos músculos. Se eu estiver a apertar, eu estou a trabalhar apenas estes superficiais, que são pouquinhos. E agora, de repente, eu vou dizer o que é que eu tento trabalhar. Eu tento trabalhar estes músculos que são, que são os mais profundos. Portanto, quando eu faço este exercício, eu estou a recrutar todos estes músculos profundos que me vão dar uma consistência da contração e uma eficácia muito superior a se eu trabalhar apenas os que estão cá fora. Então, quando nós sabemos que sabemos relaxar e começamos a fazer exercícios, nós vamos começar a puxar para dentro. E onde é que nós vamos sentir? Vamos desafiar a Alexandra? Vamos desafiar. Ora bem, exatamente. Ou seja, se eu começo a puxar para dentro, eu vou sentir não só na vagina, mas vou sentir no fundo da minha barriga. Mesmo aqui Portanto, no fundo da quando barriga. a pessoa quer saber, será que eu estou a fazer bem? Este é um dos segredos, é quando eu dou a ordem à vagina para ela subir, eu vou sentir que estou a contrair também o fundo da minha barriga. E nessa altura eu sei que estou a fazer bem e posso continuar a fazer. Volto a dizer que tenho que saber relaxar. Mas isso é preciso, de facto, ter alguém que nos oriente e que nos ensine. Não são os tais simples exercícios que eu falava, que se vai aprender na internet, não é? Não. É importante porque temos que ver como é que está toda a musculatura. Se há alguma situação que seja preciso fazer uma massagem, fazer um alongamento, ensinar o relaxamento, isso é fundamental. Mas depois, o que eu gostava de passar, a mensagem, é que depois os exercícios são feitos no nosso dia-a-dia. Eu estar a falar com a Alexandra com uma pequenina contração já está a fazer a função, porque a Alexandra provavelmente tem aí nas suas notas, mas porquê é que aparece a incontinência? Quais são as causas? Quais são as causas? Sim. E uma das causas principais é o enfraquecimento da musculatura. Okay? Isto na incontinência de esforço, em que eu tenho realmente os esfíncteres que vão enfraquecendo e a musculatura que lhes dá apoio enfraquece também. Muitas vezes aparece num pós-parto e desaparece e reaparece numa menopausa. Porquê é que reaparece numa menopausa? Porque há um enfraquecimento geral do corpo, com uma diminuição da força, diminuição do desenvolvimento muscular geral, e o músculo pavimento pélvico não é diferente dos outros. Num mundo perfeito, todas as mulheres começavam desde cedo a fazer o fortalecimento do pavimento pélvico. Sem dúvida, seria o ideal, sem não é? dúvida, sem dúvida. Pelo menos ter mais consciência sobre ele, claro. Perceber que ele é dominável, porque muitas mulheres chegam a mim e eu peço uma contração e elas, eu não sei como é que isso se faz, porque não fomos ensinados, ok? E eu vou dizer um segredo aqui que ninguém nos ouve, e também ajuda na parte do prazer sexual.
Se nós trabalharmos estes músculos, estamos a trabalhar mais o corpo do clitóris interno e, portanto, vamos ter mais prazer e dar mais prazer. Portanto, se nós trabalharmos a parte urinária e, ao mesmo tempo, estivermos a trabalhar a parte do prazer... Mas ninguém nos ouviu. Não, ninguém nos ouviu, com certeza. Venham daí essas dúvidas também, se quiserem aqui colocar alguma questão à sua doutora. Como a Alexandra sabe, a minha área é a área feminina, no entanto, eu gostava de fazer aqui um pequeno parênteses, que os homens também têm pavimento pélvico. É verdade. E os homens também ficam fracos. E pode acontecer também incontinência masculina. E também a fisioterapia pélvica tem uma palavra a dizer para ajudar a resolver este problema. Muitas vezes surgem pós-prostatectomias e é preciso ajuda da fisioterapia pélvica para aquelas pessoas que aceitam ser atendidas. Porque eu já tenho maridos de clientes minhas que se recusam a fazer fisioterapia pélvica. Pois. Portanto, fica aqui o recado para os maridos das nossas telespectadoras ou para os nossos telespectadores que nos estejam a ouvir, porque já tive vários homens a mandarem-nos mensagens das outras vezes que eu vim cá. Temos sempre muitas inscrições, precisamente, de senhores que se queixam com incontinência urinária. Fisioterapia pélvica. E que têm um grande impacto, como nós sabemos, na vida, no dia-a-dia e na relação íntima também. E, portanto, a fisioterapia pélvica é aqui uma resposta. E isso na parte feminina também. As mulheres, tenho muitas senhoras mais velhas que recorrem à fisioterapia e que dizem que já não têm relações ou que fogem dos maridos porque não se sentem confortáveis, porque naquele momento é provável que vá perder e ela sente vergonha. Deixe-me agora colocar aqui algumas questões. Força. Há mais vantagem em procurarmos ajuda o mais cedo possível? Sim. Quanto mais cedo eu procurar ajuda, mais rapidamente vou resolver o meu problema. Não quer dizer que prescreva. Ai, não, porque eu já tenho incontinência há 10 anos, então já não vale a pena. Vale sempre a pena. Também vamos a tempo. Vale sempre a pena. Eu tenho um caso de uma senhora que veio ter comigo já com mais de 80 anos, em que era a maior tristeza que ela tinha. E foi a filha que a recomendou para mim, porque a filha era minha paciente. A minha mãe tem uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, ela ficou incontinente e é a maior tristeza dela. E a senhora só dizia que era a maior tristeza dela. E conseguimos resolver. E a senhora viveu os últimos anos da vida dela maravilhosa, porque tinha resolvido o problema que a entristecia muitíssimo. Que bom, muitíssimo. Fico muito feliz por saber dessa história também. Sim. Quantas sessões são necessárias em média para a pessoa começar a notar aqui alguns resultados? Eu vou ter que dizer que depende muito da pessoa, porque, como eu expliquei, vocês vêm aprender comigo e fazer em casa. Se eu tenho pessoas que vêm à fisioterapia pélvica como quem toma uma pastilha e depois não faz nada, vai demorar bastante tempo. Sim. Mas se eu tenho uma pessoa que vem à fisioterapia para aprender e aplica, eu posso ter resultados em 2 sessões, 3 sessões. Apenas? Sim. Sim. Se a pessoa aplicar em casa, se a pessoa se aplicar e aplicar os conhecimentos e mudar hábitos, eu tenho agora uma paciente, e vou mandar um beijinho à minha querida paciente Margarida, ela sabe quem é, que recorreu a mim com uma incontinência e ao fim de 2 sessões estava praticamente assintomática, com uma ou outra situação, mas o que ela me relatou foi fantástico. Estou com mais equilíbrio. Quando vou fazer a minha aula de yoga, a professora está espantada porque eu agora já não me desequilibro e consigo fazer os exercícios. Deixei de ter medo de andar na rua com medo de cair. E estamos a fazer exercícios para a incontinência. Claro. É de tal maneira fundamental e estrutural aquilo que nós fazemos para resolver o problema, que as pessoas sentem soluções onde não imaginavam que pudessem encontrar. Portanto, sem dúvida. E resolvido este problema, vai também devolver aqui alguma confiança que estava perdida, não é? Sim. Às pessoas, Sim. Porque muitas têm vergonha precisamente por terem incontinência urinária. Deixam de fazer viagens longas, deixam de ir à praia. Praticar exercício físico. Deixam de praticar exercício físico, têm vergonha. Pronto, agora já existem algumas soluções, nomeadamente as cuequinhas de incontinência, sim. E que ajudam algo, Claro. mas não deixam de se sentir mal porque depois fica mau cheiro, Claro. porque sentem vergonha. É uma questão que leva a um isolamento muito grande. E que essas opções sejam mesmo temporárias para levar as pessoas, sim, a pedir ajuda. A fisioterapia pélvica tem lugar também, mesmo que a pessoa tenha feito a cirurgia, por exemplo, para corrigir a incontinência urinária? Sim, sim. A incontinência urinária tratada cirurgicamente é incontinência de esforço. A urgência não tem cirurgia. Portanto, a parte da urgência que tem que se fazer a reabilitação tem que ser mesmo com fisioterapia pélvica e com resultados incríveis. Antigamente pensava-se que não havia solução, as pessoas tomavam medicação, ficavam com a boca super seca, a medicação tinha imensos efeitos secundários, que também já está melhor, alguns não têm, mas sem dúvida que as pessoas tinham que fazer medicação e era complicado. Neste momento temos resultados incríveis na parte da urgência.
Mas quando a pessoa não reeduca os seus músculos, a sua postura, a sua estratégia de vida, porque isto tem a ver com o facto de nós termos uma gravidade que nos puxa para baixo e de nós nos termos tornado bípedes. Já falamos isso na questão da dor e na parte da incontinência vem outra vez o assunto. Porquê? Porque o pavimento pélvico não foi feito para estar nesta posição, foi feito para estar nesta, protegido e alinhado com a gravidade. A partir do momento em que eu me torno ereta, em que fico bípede, eu tenho um esforço constante do pavimento pélvico e um desgaste. E, portanto, isso tem que ser, sem dúvida, que tem que ser trabalhado. Ou seja, são exercícios que nós depois vamos levar para a nossa vida, não é? Ah, com certeza. Não depois de aprender... depois de aprender... Aquelas 3 sessões e está feito. Não, depois de aprender, o que eu costumo fazer é fazer o desmame. Nós fazemos aquelas 2, 3 sessões, a pessoa já fica melhor, podemos espaçar os tratamentos, porque aí dá tempo para as pessoas irem aplicando em casa. Há algumas estratégias para, com post-its, lembretes no telemóvel, para a pessoa se ir lembrando ao longo do dia. Em casos mais complicados, eu chego mesmo a pedir para pôr o temporizador em 10 minutos e clicar uma vez e ao fim de 10 minutos repetir, para se ir lembrando em casos mais complicados que tem mesmo que se lembrar muitas vezes, depende da situação, portanto, cada caso é um caso, mas sim, se eu conseguir mudar a estratégia, porque repara, a maior parte das vezes somos nós que provocamos o problema. Por exemplo, quando nós tossimos, a barriga vem para fora. O que é que nós estamos a fazer ao pavimento pélvico? Empurrá-lo para baixo. O que é que nós estamos a provocar? Incontinência. Se nós aprendermos a contrair os músculos abdominais inferiores e o pavimento pélvico quando eu vou tossir, isto tem um nome, chama-se KNAC, esta técnica faz com que eu faça uma contra-ação de estabilização no momento do esforço. Isto numa primeira fase é pensado, numa segunda fase é automático. E a pessoa aprende a contrariar a situação de fazer força. Isto acontece a rir, isto acontece a falar, isto acontece a correr, isto acontece a pegar num peso. Uma das coisas que eu faço durante as minhas sessões é fazermos treino de vamos levantar a marquesa e fazem um esforço com o exercício. Vamos sentar, vamos levantar. Claro, mudar a postura. Quando saem da marquesa, quando se levantam da marquesa, já com a contração, quando vão vestir a roupa interior, quando vão vestir a saia ou a calça, a meia calça se tiver frio, elas fazem, o que é que eu faço? Vamos fazer o feixe éclair, uma perna com e uma perna sem, para a pessoa perceber o que é que faz quando não faz nada e o que é que faz quando faz correto. E a pessoa fica, ai, que diferença enorme! Isso é incrível. E começamos a trabalhar já em gabinete as atividades da vida diária. Claro que depois, por isso é que eu apareço nas redes sociais a lembrar as pessoas de fazerem os exercícios, porque no fundo são também lembretes para, ai, é verdade, ainda não fiz, ou ai, tenho que me lembrar, porque é sem dúvida isso, depois leva para a vida. E o que pode acontecer se fizer uma cirurgia é, primeiro, se fizer o tratamento antes da cirurgia, a cirurgia será mais bem sucedida porque as estruturas estão mais fortes e o sítio onde é preciso ancorar algum material está mais robusto. Depois da cirurgia, para não ter recidivas. Porque muitas vezes o que acontece é, se eu continuo a fazer o straining, nós fazer força com a barriga para fora só quando estamos na casa de banho, a fazer cocó, a dar puns ou quando estamos a ter bebés. Mais nada, só estas 3. Se não tivermos a fazer nenhuma das 3, a barriga não pode vir para fora. Por isso é que temos que aprender a fazer, não é? Saber como fazer para depois aplicar no dia a dia. Com certeza. Portanto, basta colocar a mão na barriga. Vamos lá, colocar a mão na barriga. E falar comigo e decidir, e diga-me o que é que está a acontecer à sua barriga. Ela vem para fora ou vem para dentro? Eu agora estou a esforçar-me para ela ir para dentro. Mas se calhar numa situação natural acha que ela viria para fora? Sim, completamente descontraída. Pronto. E ela iria para fora. Por isso é que se tem problemas e põe a mão e sente que a barriga está a ser empurrada para fora, está na altura de procurar ajuda porque temos que reeducar os abdominais inferiores e o pavimento pélvico. Há senhoras que estão muito tempo sem procurar a sua ajuda, já procuraram, já aprenderam e depois voltam para reforçar a partilha, os ensinamentos, ou não? Não tenho muitos casos de recidivas. Ficam bem. Antigamente sim. Porque eu no início não fazia a reeducação ativa, fazia mesmo, ensinava as pacientes a fazerem nos semáforos ou quando estavam paradas, mas não é quando elas perdem. E, portanto, nessa altura, elas reforçavam quando vinham cá e, se deixassem de fazer os exercícios, passado 1 aninho ou 2, voltavam-me a bater à porta. Significa que são boas alunas, portanto, não é? Sim, agora não, porque agora como nós introduzimos estas mudanças no dia-a-dia,
é para a vida. Como disse a Alexandra muito bem, as mudanças são para a vida. Muito bem. Para a vida, somos nós também aqui no consultório para ouvir todas as suas questões. Doutora, muito obrigada por estar connosco neste programa. Estamos cá para informar e para levar precisamente estes detalhes que podem fazer a diferença na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Vamos